eu tenho a alegria de ter Deus na palma da minha mão a cada missa. Então eu prefiro qualquer mínima sujeira eu já limpo. E os vícios, assim? Bom, Como que você lida com os vícios? eu não tenho. Não tem? Não. Consegue viver sem vício nenhum? Olha, eu entendo o seguinte. Eu entendo vício quando você tem um pecado, você tá repetindo ele Sim, constantemente. tá. Olha, boa. um bom exame de consciência e uma firme resolução de não fazer de novo. Mas uma firme resolução. E o que é uma firme resolução? É aquela que você toma e vai até as últimas consequências. Bom, vocês saíram de Minas e agora são vistos no Brasil todo, até fora do Brasil. Vocês tiveram que tomar uma decisão firme, né? Eu não conheço a história de vocês, mas não chegou uma hora que talvez, sei lá, ficou na dúvida se ia virar ou não? Caramba, e aí? Ou vai ou racha, hein? E vocês falaram, não, vamos até o fim? E vocês estão aqui. É que a gente não aplica isso na vida espiritual. Poxa, peraí, eu sou imagem e semelhança de Deus. Peraí, ele investiu o filho dele em mim. Eu tenho acesso ao sacramento da Eucaristia. Então, poxa, eu vou tomar uma determinada determinação para não falhar nisso. E vou ficar me vigiando. É que, vamos ser bons, nós somos bem negligentes com relação a nós mesmos, né? Vamos lá. Na nossa casa, geralmente, tem uma caixinha de remédio. E uma boa parte dessa caixinha é de remédio que a gente tomou até a metade. Não porque o médico falou que era para tomar até a dor passar. Ok. Mas tem remédio que a gente não tomou ou porque esqueceu, ou porque foi preguiça, ou por outros motivos. Tem medicamentos na nossa caixinha que estão vencidos. Porque a gente não levou a sério o nosso próprio cuidado. Só que isso, que é uma coisa simples para remédio, às vezes está na alma da pessoa. Entende? Então a gente deveria se esforçar um pouco mais. Então, se existe um vício, eu não estou preocupado tanto com o vício. Eu estou preocupado com a forma que Deus há de me livrar dele. Porque mesmo o pecado que eu carrego, se ele é uma oportunidade de eu experimentar o amor de Deus de uma maneira mais profunda, não que isso me incentive a pecar, mas eu estou mais preocupado com a cura do que ao constatar a minha enfermidade. Existe uma expressão no Sábado Santo, em latim, chamada offelix culpa, ou seja, offelis culpa. Adão, quando pecou, exigiu uma pedagogia, um projeto divino tão grande, a ponto de Jesus vir ao nosso encontro. Então, se existe algo de pelo menos positivo na culpa que Adão e Eva cometeram no jardim, foi Deus se mostrar para nós de maneira tão estupenda como se mostrou. Só Deus pode tirar de um mal um bem muito maior. Então, se existe alguém em pecado ou em miséria, Deus tem poder de, daquela situação, tirar um benefício muito maior. Só preciso confiar. Eu vou voltar um pouquinho a hora que a gente passou, porque para a gente comungar, por exemplo, a gente não pode ter os pecados mortais Isso. e tem que estar com os sacramentos e tudo mais. Isso. A criança, ela não tem pecados mortais, né? A criança em si, ela não tem a percepção, ela não tem o entendimento. Mesmo assim, ela não pode comungar. Bom, só depois da catequese. O porquê? Vamos lá. A igreja entende, se não me engano, no Código de Direito Canônico, a idade da razão é 7 anos, ou 7, 8 anos. Então a igreja entende que a partir desta idade a criança sabe discernir entre o que é bom e o que não é tão bom. Entendo. Agora, por que a criança, por mais que ela não experimente esta maldade, como os adultos experimentam, por que ela não pode comungar? Porque ela precisa de uma preparação. Porque, como eu dizia para o senhor, da criança a quem já é adulto, quanto mais importante é uma realidade, mais eu preciso de preparo para aquilo. Entendo. Tem um rapaz mexendo na câmera agora. Ele teve um preparo para isso. Sim. Entende? Teve que estudar. Por exemplo, eu cheguei aqui no podcast e tava tudo tranquilo. Ele falou, tá escuro. Para mim, que não entendo, tava ótimo. Agora eu entendo que podia ficar melhor do que já estava. Então ele tem um preparo para mexer com isso que é tão específico. Nós precisamos ter um preparo para poder comungar Jesus. Sabe? A gente precisa aprender um pouco. Por exemplo, os milagres eucarísticos. Um dia eu faço um programa sobre isso. Puxa, quantos não são os milagres eucarísticos espalhados pelo mundo? E é o mesmo Jesus que nós comungamos a cada domingo na Santa Missa. De verdade. Você pega o milagre de Lanciano, por exemplo, na Itália. Puxa, mas veja, ali foi uma manifestação extraordinária do que ordinariamente já acontece em cada Santa Missa. É Jesus. É corpo, é sangue, é alma, é divindade, já não é mais pão. Então, por isso que a gente ensina por via da catequese, para que a criança tenha noção disso. Um bem tão precioso
Não pode ser dado de qualquer forma. A gente não dá uma carta de motorista para uma criança de 10 anos dirigir uma Lamborghini, porque ela não tem maturidade psicológica para aquilo. Agora, quando nós preparamos a criança, damos catequese, inserimos ela na vida de oração, ela vai tendo maturidade aos poucos para começar a entender o mistério da Eucaristia. E como é mistério, a gente não vai esgotar jamais. Mas o que a gente puder aprender, a gente aprende. Você falou do milagre de Lanciano e você estava falando de um padre que ele foi o único que recebeu todos os estigmas. Puxa, vamos falar dele. São São Pio de Pio. Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina. Pois é, eu ainda não, eu não conhecia Olha, o nome, sim. né? Às vezes passou É que as pessoas chamam desapercebido. mais de São Pio. É que existe São Pio X, E 12. São Pio V, Pio XII ainda não é santo, mas até onde me consta foi papa, não é santo canonizado. Aham, tá, Né? tá. Esteja no céu, óbvio, mas não é canonizado. Mas o mais famoso de todos os pios é São Pio de Pietrelcina. Aí quando chama só de São Pio, já pode ver que é mais ou menos ele. Ou Padre Pio. É uma outra forma de se dirigir a ele também. Ele foi o único. A princípio, hoje, pelo que se estudou e se verificou, o único sacerdote que recebeu os estigmas. Outros foram, por exemplo, Santo Antônio, a princípio era diácono. Não se tem muita certeza disso, mas a princípio era diácono. Santa Gema, leiga. Santa Rita, que recebeu o espinho, leiga. Entende? E ele recebeu todos. A princípio, sim. Nas Ué. mãos, Aham. nos pés e no lado. E não morre. Deus deu uma graça para que ele recebesse as chagas, mas pudesse suportá-las, né? Porque vamos ser honestos, se receber os estigmas da forma como Cristo recebe na cruz, a pessoa morre. Mas Deus deu a graça. Porque é curioso, percebam isso, né? Vocês já pararam para pensar que uma das maneiras mais belas de você provar uma amizade é por meio do sofrimento? Porque o sofrimento é um filtro que mostra quem tá com você e quem não tá com você. O sofrimento separa o colega dos amigos. Uhum. E geralmente quando Deus permite que a pessoa experimente o sofrimento, ou em forma de estigmas ou de uma outra forma, é para que essa pessoa possa sentir uma amizade totalmente íntima com Jesus. Porque o sofrimento, repito, é uma das formas de você sentir quem tá com você e quem não tá. E quando Jesus permite que um santo experimente os estigmas, ou que a gente experimente uma realidade difícil, é porque ele quer mostrar que quem é amigo dele sofre com ele, para também depois reinar com ele. Ué, daí será que vem aquela frase que pra festa todo mundo pra festa todo mundo tá junto, pra ralar aí não tá não, né? Pra beber coca eu quero, pra carregar os cascos. É, assim, amigo é o que tá junto na hora da dificuldade, né? Mas Sim. ele não quer estar lá. Olha, às vezes o amigo não quer estar na circunstância, mas ele vai sempre querer estar com você. Não, sim, sempre, sempre. É mas verdade. eu não quero que ele passe por isso. Sim, Se ele passar, eu vou estar junto. sim. Vou estar junto firme, nós vamos enfrentar isso aqui, vamos dar a volta por cima. Mas como amigo, eu não quero que ele... Eu quero só que ele fique bem. Sim, sim. É, porque a gente não gosta de ver uma pessoa que nós amamos sofrendo. Uhum. Porque a gente fica constrangido, não sabe o que faz, como faz. Às vezes é só estar do lado. E qual que é a questão nesses casos? É que a nossa ajuda de amigo, ela é sempre muito limitada. A gente queria poder fazer mais e não pode. Quantas vezes um amigo nosso está no leito de hospital e você às vezes queria pegar um pouco da enfermidade para você, para que a pessoa tivesse um pouco mais de qualidade de vida, mas às vezes a ajuda é limitada, é só falar, olha, não é muita coisa, mas tô aqui, tô contigo. Mas por mais que para nós não pareça muita coisa, para quem sofre é muita coisa. Entende? Então quando um Padre Pio recebe os estigmas, poxa, o que são aquelas dores naquele corpo em comparação com o mal do mundo inteiro? Mas para Jesus, aquilo ali tem um peso muito importante. Quer dizer, Padre Pio, o Senhor abraçou a minha paixão comigo. Você já perdeu alguém querido, sim, padre, depois que você virou padre? Próximo? Um padre. Um padre que, de fato, me ajudou muito no processo de discernimento vocacional. E eu queria que ele me vestisse no dia da minha ordenação, mas ele morreu de Covid, né? E foi um período muito difícil, porque na semana que ele morreu de Covid, eu tava em casa com a minha mãe, e a minha mãe tava muito ruim de Covid. Ali minhas pernas tremeram. Porque o padre tinha ido embora. E a minha mãe tava muito ruim, eu não quis levar ela pro hospital. E fomos tratando em casa. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida.
porque eu era seminarista. Então eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, eu quero que minha mãe me veja padre. Eu quero Não. que a minha mãe me veja padre. Por favor, não leva, não leva, não leva, não leva, não leva, não leva. Graças a Deus não levou. É egoísmo. Oi? É egoísmo. Olha, é que nós amamos de uma maneira apegada. A gente não quer perder ninguém. A verdade é essa. A gente não quer perder ninguém. Todo mundo é nosso. A gente não quer perder tataravô, vô, pai, mãe. A gente não quer perder ninguém. Isso é egoísmo, mas eu diria que é um egoísmo não tanto moral. Eu acho que é um egoísmo visceral, humano. É uma coisa que tá dentro da gente, sabe? Porque quando alguém é tão importante pra nós, a gente não quer perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu rezei, pedi. Bom, o Senhor disse, pedi e recebereis. É curioso. Pedir pode, né? Pedir pode. Mas essa passagem bíblica sempre me deixou dúvida. Mas é curioso porque depois que eu li um certo livro eu entendi. Jesus diz, pedi e recebereis. Mas ele não diz, pedi e recebereis o que você pediu. Olha a diferença. Quando eu fazia aniversário, geralmente criança quer boneco, né? Eu queria um Max Steel forte, que soltava laser. A minha mãe me dava um conjunto de frio. Era o que ela podia dar, mas não era o que eu queria. Porque eu pedi um Max Steel, ela me deu um conjunto de frio. Só que passava o tempo, a temperatura caía. O que eu fazia? Vestia. Porque minha mãe sempre me deu o que eu precisava, mas nem sempre me deu o que eu pedi. Deus faz comigo da mesma forma. Geralmente ele não dá o que eu peço, mas dá o que eu preciso. É que as pessoas se frustram quando não recebem o que pedem, mas Deus sempre dá o que nós precisamos. E aí, pedi, e Deus me deu o que eu precisava. E Deus entendeu que eu precisava da minha mãe ali. Tem não sei se é uma passagem, mas é alguma coisa que faz no sentido, tipo assim, eu pedi tranquilidade e Deus me deu dificuldades para que eu aprendesse a lidar com isso, entendeu? Porque o caminho é você que vai construir também, né? Não é Sim. só o que ele vai fazer, é o que você vai fazer com o que ele te entrega. Exatamente. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? Isso. Então, às vezes, Deus nos dá dificuldade. Teresa de Ávila, acho que é um dos grandes exemplos assim da Igreja Católica, né? Ela era mística, ela levitava enquanto rezava no meio das irmãs. Caraca. Aquilo gerava um absurdo muito grande, porque um monte de feira rezando, de repente uma começa a levitar na frente das outras. Ela teve experiência de ir pro céu, pro inferno e pro purgatório. Em vida. Ela tem um livro chamado O Livro da Vida, Teresa de Ávila. Fantástica. Nós comemoramos a data litúrgica dela dia 16 de outubro, que é dia dos professores. Olha que interessante. Ela estava reformando os carmelos da época. E aí, geralmente, quando você está trabalhando para Deus, você espera que tudo dê da melhor forma. Ela foi de uma cidade para outra e no meio do caminho só aconteceu coisa boa. Escureceu, choveu, a carruagem quebrou, o cavalo fugiu. E quando ela foi descer para ver o que estava acontecendo, ela tropeçou e caiu de cara na lama. Ela olhou para o céu e disse, Senhor, eu tô aqui. Eu tô trabalhando por ti e é assim que o Senhor me trata? Deus responde para ela na hora. Fica tranquila, Teresa. É assim que eu trato os meus melhores amigos. Aí ela responde para retrucar. É por isso que o Senhor tem poucos. Mas você entende que ela não deixou de fazer o que tinha para fazer, mas assim, poxa, o santo é aquele que fala com Deus de coração aberto. E entende, apesar de não gostar. Aceita. Sim. Então, entendam isso. Geralmente Deus nos dá o que nós precisamos, nem sempre o que a gente pediu. É que a gente tem costume de pedir o que não precisa, né? A maioria das vezes a gente nem sabe o que a gente precisa, né? A gente não sabe só o que pedir, quer. nem como pedir. Por isso o Espírito precisa orar em nós com gemidos inefáveis. Ô padre, e esse relacionamento seu com Deus te ajudou a compreender mais essa perca do seu amigo, do padre? Sim. A perda dele? Sim. Eu fiquei muito confuso porque ele pegou Covid, porque estava exercendo o ministério. Foi um período muito difícil, porque abre igreja, fecha igreja, bota máscara, tira máscara, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Acho que muita coisa precisa ser explicada com relação a isso, até hoje. Entende? Mas ele pegou Covid não foi porque era imprudência, é porque ele estava exercendo o ministério. Ele estava atendendo as pessoas. Como é que você fala assim para um padre, não, é perigoso? A gente sabe que é perigoso,
Mas não fomos chamados para isso? Então, ele acabou contraindo Covid por causa de exercer o ministério. Uhum. E quando eu lembro de um áudio dele, antes de ser entubado, eu ouvi aquilo, me cortou o coração todo, porque era praticamente ele se despedindo, era como se ele soubesse que não ia sair dali. E aí, sabe quando você escuta, você entende, mas assim, o mundo congela e por uns 5 minutos você começa a falar, não é possível. Não é possível, ele estava cheio de vida aqui agora, estava cantando, estava rezando, a paróquia estava cheia. E aí você só recebe a notícia no celular. Padre Cleiton Jorge morreu. Eu entendo que Deus o recolheu, que Deus quis tê-lo naquele momento. É que, repito, nós não queremos perder ninguém, mas tem coisa, irmão, que a gente só vai entender de joelho dobrado no chão depois de muita lágrima. Tem coisa que Deus explica, não é por meio de um texto ou de uma ideia. É de joelho dobrado e com o olho lacrimejando. De verdade. Tem coisa que eu só entendo assim. Sabe que teve um pessoal que pediu pra gente, não, traz esse padre, né? E a gente eu cheguei a conversar com esse padre pelo Instagram, ele me passou Sim. o telefone dele, tudo, né? Só que aí, infelizmente, a correria a gente acabou não marcando, né? E isso foi em julho do ano passado. Foi próximo disso. Aí esse ano eu falei, pô, vou chamar aquele padre. Aí eu fui e mandei um WhatsApp lá, né, tal. Responderam, oi, tudo bem? O padre morreu. Um acidente de moto, ele faleceu, bateu na estrada. E, tipo assim, era um padre muito querido, sabe? Tinha já uma rede social grande, um padre do Pará. Meu Deus. O pessoal gostava muito dele, assim. E era a irmã dele que respondeu o WhatsApp, né? Falou, o padre era meu irmão e bateu de moto e infelizmente faleceu. 20 e poucos anos também, muito novo, assim, sabe? Nossa. Cara do céu. Complexo, né? Que Deus espera, né? O que Deus quer das pessoas, a hora que Deus chama. Sim. Talvez, como que a gente tenta entender isso? Acho que não dá, né? Mas como que a gente busca explicação? Como que a gente busca conforto? Tem coisas que não são explicáveis por incapacidade nossa mesmo. Nós somos seres limitados. De verdade. Deus nos fez limitados. Então tem coisa que a gente não vai conseguir explicar, porque entre o que a gente sente e o que consegue verbalizar tem uma distância muito grande. Sabe aquela expressão, eu tô sentindo, mas não sei explicar? Muitas vezes é assim que funciona. Mas não é uma questão de competência, é uma questão de limitação. Nós não conseguimos. Entende? É o que eu tô te falando. Estas coisas, no meu caso, eu só entendo de joelho, dobrado no chão, olhando pra Jesus. E aqui ele vai organizando o que aqui eu não consigo verbalizar. Porque, de fato, algumas pessoas pensam dessa forma. Poxa, é tanta gente ruim no mundo, que vive tanto tempo, e por que morre tal pessoa em tal momento? Então, é porque cada um de nós tem um encontro com o Senhor. Nós não vamos fugir desse encontro. E posso ser honesto? Eu digo do peito aberto. Se a pessoa está no céu, ela não sente saudade nenhuma de nós. Porque saudade é sinônimo de tristeza por ausência. No céu não tem ausência, só tem presença. Quem sente saudade é a gente. Então, eu sinto saudade do Padre Cleiton. Ele não sente de mim, não. Porque ele tá muito feliz. Se ele tá no céu, ele tá muito feliz. Muito feliz. Mas será que ele não gosta quando você reza por ele? Entenda o seguinte. Existem 3 esferas da igreja. A igreja celeste, a militante e a padecente. A igreja celeste é propriamente o céu. A igreja militante somos nós, os vivos. E a igreja padecente são as almas que estão no purgatório. Quando eu rezo para que alguém saia do purgatório, igreja padecente, e vá para o céu, é óbvio que essa pessoa se alegra com a minha oração. Mas se a pessoa já está no céu, eu entendo que Deus, de uma maneira, remaneja a minha oração para alguma outra pessoa que está na igreja padecente. Entendi. Deus Seria cuida disso nesse aí. caso, assim, só para que esteja uma compensação. Diga. Vamos imaginar que tem alguém ali no purgatório Sim. e ele não tem ninguém que reze por ele. Sim. Essa sua oração para alguma pessoa que já não necessita mais desse ato é redirecionado para alguém que não tem ninguém por ele. A minha oração, o terço da sua mãe, de tantas senhorinhas que estão ali. Esses dias eu fui na paróquia
Tava chovendo muito forte. E entrou um monte de senhorinha na igreja. Eu falei, estão se refugiando da chuva. Elas foram rezar. Quinta-feira chuvosa. Elas dobraram o joelhinho delas. Começaram aqui, ó. E por detrás de cada bolinha daquela de Pai Nosso Ave Maria, tá a minha conversão, a de vocês e as almas do purgatório. Do fundo do coração. Então, assim, Deus sempre vai remanejar, mas posso ser honesto? Esse podcast e vocês são fruto de oração de pessoas que vocês não conhecem ainda, mas não só vão conhecer. Quantas Donas Maria José, quantos seus Raimundos, rezando o terço, fizeram esse podcast acontecer e vocês serem